Vamos à palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, que como de trombeta, dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, que estava vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu ouvi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Amém? Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, agora a tua ajuda, o teu auxílio, que o teu Espírito Santo esteja conosco e sobre nós, que tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nessa noite aconteça. Senhor Jesus, que esse ambiente agora seja completamente inundado, encharcado pela tua presença. Que a tua presença, Senhor, através da tua santa palavra, penetre em cada coração. Que não fique nenhum lugar, nenhum espaço desse ambiente sem receber a tua palavra. Que não fique nenhum lugar desse ambiente, desse culto, Senhor, sem receber a visitação e o teu toque. Que cada célula do nosso corpo seja tocada por ti. Nós, Senhor, damos a ti toda a liberdade. Fica conosco, se move, Senhor, em nós e através de nós. E que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós estudamos a palavra de Deus e estudamos a palavra com um coração para descobrir, para crescer no conhecimento de quem Deus é, algumas coisas começam a saltar aos nossos olhos. Algumas verdades começam a serem liberadas sobre nós. E ao estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, ele tem alguns atributos, algumas valências, habilidades que pertencem a ele. E que ele, através dessas habilidades, desses atributos, ele realiza a sua obra no mundo, no universo, mas também realiza a sua obra na vida de cada um de nós. Sem entender os atributos de Deus, fica difícil crer que Deus fará a obra que ele prometeu realizar em cada um de nós. Sem entender os atributos de quem Deus é, fica difícil a caminhada crendo na realização da vontade de Deus. E por que te digo isso? Porque é difícil demais nós acreditarmos em alguém que nós não julgamos capaz, habilitado para realizar aquilo que essa pessoa se propõe a fazer. É como se você fosse um dia cometido por uma doença e tivesse que resolver esse problema. E então você procura um médico e procura um médico especialista. Quando você vai ao médico, você vai crendo que
o conhecimento, o entendimento, aquilo que aquele homem, aquela mulher tem de capacitação, é o suficiente para a realização ou para solucionar aquele problema. Ninguém procura um médico achando que ele não tem habilidade ou capacidade para resolver aquela demanda. A mesma coisa funciona nas áreas naturais. Quando temos algum tipo de demanda, de problema, procuramos alguém que nós julgamos habilitadas, que tenha uma habilidade, uma capacidade para realização ou solucionar aquele problema. Quando temos um problema afetivo, geralmente procuramos alguém que tenha acesso ao nosso coração. Procuramos alguém que tenha discernimento e experiência naquela área, que possa nos trazer uma palavra que edifique, que possa nos trazer um conceito que talvez mude o nosso entendimento e nos faça avançar. Ninguém abre o coração para pessoas, ou pelo menos não deveríamos fazer, ninguém abre o coração para pessoas que nós não julgamos habilitadas ou capacitadas para nos ajudar. Se bem que às vezes a avaliação que fazemos é uma avaliação débil, frágil. Mas em princípio é assim que a vida funciona. Então, quando nós não conhecemos os atributos de Deus, aquilo que Deus é capaz de realizar, nós procuramos respostas e soluções em homens. Procuramos respostas e soluções para os nossos problemas em nós. E não é por maldade, e não é por falta de fé, é apenas por não conhecermos os atributos de Deus. E nessa noite nós vamos dedicar alguns minutos para aprendermos um pouco mais sobre os atributos de Deus. Uma das marcas do nosso Deus é que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. Não é como nós que precisamos estar obedecendo a lei da física que diz que dois corpos não podem habitar o mesmo lugar no espaço. O nosso Deus, que não é carne, não é físico, o nosso Deus que não é matéria, mas é um Deus que transcende a matéria, ele tem essa habilidade de estar em todos os lugares, em todo o tempo. E isso tem que trazer a nós uma satisfação e um nível de confiança mais elevado. Por quê? Porque se sabemos que o nosso Deus realmente é um Deus que está em todo o tempo, em todo lugar, quando nos sentimos solitários, abandonados, deixados de lado, isso não é uma verdade espiritual. Podemos ser deixados de lado por homens, podemos ser deixados de lado por grupos, podemos ser cerceados, podemos ser colocados em um lugar de exclusão pelos homens. Mas essa exclusão humana nunca poderá representar uma ausência da companhia de Deus. E isso precisa ficar claro, porque a Santa Escritura diz: se nós tentarmos nos esconder de Deus, nos escondermos do Senhor, será inútil, impossível. A Sagrada Escritura diz: se nós subirmos no mais alto monte, se nós formos para o lugar mais elevado, tentando fugir dos homens, dos problemas, e lá naquele lugar solitário, num alto monte, a Bíblia diz que lá o Senhor nosso Deus está. Se descermos ao mais profundo abismo, querendo também isolamento, querendo também um afastamento social, querendo ficar sozinho, ou talvez tentando se esconder até de Deus, lá no mais profundo abismo, se colocarmos a nossa cama, diz a palavra, lá nesse lugar raso o Senhor também está. Se Ele está no extremo das alturas e está também no extremo das profundidades, não existe, meu irmão, lugar onde Deus não esteja, e sobretudo, não existe lugar onde Deus não esteja com o seu povo. Foi Ele que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. No dia mau, no dia em que você se sentir sozinho, lembre-se, o nosso Deus está presente conosco, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, diz a palavra.
Quando você pegar o seu carro para ir para o trabalho e se sentir só, lembre-se, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, está dentro daquele carro com você, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, diz a palavra, o Senhor, o nosso Deus, jamais em tempo algum se esquecerá de nós. Esquecimento para Deus é algo impossível. O nosso Deus é presente. Essa notícia tem que nos impactar de maneira a termos uma confiança de que ainda que os nossos olhos não estejam vendo companhia, é bem comum passarmos períodos da vida achando que não teremos uma companhia. Passarmos períodos da nossa existência achando que não teremos alguém para compartilhar a nossa vida. Lembro-me que quando eu fui acometido por uma crise de pânico, e foi nessa crise de pânico, achando que iria morrer, que o Senhor me visitou, que a minha vida foi transformada quando eu aceitei a Jesus. Depois disso comecei a andar com Deus, mas me sentia muitas vezes sozinho. Ficava andando e pensando, quem é que o Senhor me daria para ser uma companheira, para ser alguém que dividisse a vida comigo? E ao olhar para o banco do lado, ao olhar para o vazio à minha volta, eu pensava que esse vazio também era um vazio de presença. E muitas vezes é aqui que nós nos equivocamos. É quando existe um afastamento humano, que entram as dúvidas sobre quem Deus é, e que nós achamos que a ausência de presença de homens é também a ausência de presença de Deus. Em nome de Jesus, saia daqui hoje sabendo, o nosso Deus é onipresente, Ele está em todo tempo, em todo lugar, e a marca dele é não abandonar a sua igreja. Então amanhã é segunda-feira. Talvez você trabalhe em um lugar onde o ambiente é difícil, aonde as panelas são fortificadas, aonde você tem dificuldade de acesso, de inserção. Isso não vai mais te jogar para baixo, porque hoje você está entendendo, o Deus que nós servimos é aquele que está conosco todos os dias, até que os séculos acabem, e assim será para a glória dele. Ele falou, amém. Um outro atributo de Deus que nós precisamos conhecer, para que isso gere confiança em nós, para que nós possamos depositar confiança em Deus, é que o nosso Deus tem um atributo de ser onisciente, ou seja, Ele é dono de toda a ciência. Colossenses 2:3 vai dizer, em Jesus estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento. Todo conhecimento provém de uma fonte, e a fonte de todo conhecimento é Deus, através do seu Filho Jesus. Aquilo que a sua mente não consegue solucionar. E como é difícil, meu irmão, entrar em um ambiente ou ficar diante de uma situação em que nós percebemos que a nossa capacidade humana não consegue resolver. Como é difícil receber um diagnóstico que diz que a medicina e toda a ciência do mundo não receberam ainda habilidade, capacidade para resolver aquela doença. Como é difícil, meu irmão, entrar em uma situação onde os homens não conseguem nos entender e dar uma resposta. Quando esse dia chegar, quando essa situação se apresentar, se um dia ela se apresentar, lembre-se dessa noite. O nosso Deus não está apenas em todo o tempo e em todos os lugares. Ele também é um Deus que conhece absolutamente todas as coisas. E aquilo que ainda não foi revelado aos homens está patente e nu diante do nosso Deus. Um diagnóstico médico contrário na terra não pode vencer o poder da sabedoria do nosso Deus, que é dono de toda a ciência e de todo conhecimento. Então é nesse nível de fé que nós, igreja, devemos andar. É nesse nível de conhecimento do nosso Deus que nós devemos buscar esperança para sermos fiéis a Deus. O nosso Deus não é apenas dono de todo o conhecimento e tem capacidade de estar em todos os lugares. O nosso Deus, Ele também é justo, diz a palavra.
Deus é fiel e é justo. Tudo que vamos vivendo nessa terra, meu irmão, se estamos em Deus, você pode ter certeza, no final do processo, vai gerar um benefício de aprendizado, de aprimoramento, de crescimento para aqueles que se submetem a esse processo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora é difícil entender. Perceba que o texto não diz que todas as coisas serão entendidas por quem é chamado pelo propósito de Deus. Não. Deus diz que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E nós confundimos bem com bom. A maioria das coisas que vão causar bem à nossa vida não são boas. Tomar remédio, quando se está doente, faz bem, mas não é bom. Ir ao dentista, tragédia dentista, meu Deus. Aquela broca começa a tocar e a gente já se arrepia tudo, meu Deus. Na sala de espera assim você já fica agoniado. Quando você sai fez um bem enorme. Entretanto, aquelas dores e aquela ansiedade, anestesia, sabe? Aquela agulhadinha assim. Não é bom, mas faz bem. Ler quando se está cansado. Acreditar quando tudo está dando errado. Continuar cheio de esperança em Deus quando o mundo inteiro está dizendo que não tem mais jeito. Isso vai te causar um bem. Mas na hora que você exerce essa fé, não parece bom. Agora lembre-se. Até o que parece mal aos olhos humanos, no final, se estamos em Deus, estamos vivendo debaixo do seu propósito, vai contribuir para o nosso bem e nós vamos crescer e sermos aprimorados para a glória do nosso Deus. Dito isso, o texto que nós lemos, ele vai falar sobre um homem que usufruiu dos benefícios da fidelidade que ele depositou em Deus. Um homem que entendeu os atributos de Jesus. Alguém que caminhou com o Senhor Jesus durante anos nessa terra. Do início ao fim do ministério terreno do Senhor Jesus, João foi companheiro de Cristo. E ele desenvolveu uma fé em Jesus, baseada nos atributos que Jesus tinha e que ele aprendeu a confiar. E vendo como Jesus atuava, e vendo como Jesus se movia, e vendo como Jesus andava, esse homem conseguiu retirar de dentro de Jesus atributos que ele colocou na sua vida. E assim ele conseguiu ter uma vida de fidelidade a Jesus até o final da sua história. E aí, por ser fiel a Jesus até o fim, esse homem recebeu benefícios extraordinários. Porque, meu irmão, pode ter certeza, a sua fidelidade com Deus vai valer a pena. A sua fidelidade ao Senhor vai trazer benefícios, ainda que agora você não esteja vendo. Mas eu quero trazer à memória, nessa noite, benefícios que nós vamos usufruir já nesse tempo, de sermos fiéis ao Senhor, de não nos contaminarmos com o mundo, de não abandonarmos e negarmos a nossa fé. O texto que nós lemos é escrito por João, é um texto de alguém que recebeu a revelação dos últimos dias, é um texto que não é apenas histórico, mas sobretudo Apocalipse é um texto profético. Apocalipse significa revelação. Então ele recebeu de Deus a revelação do que vai acontecer nos últimos dias dessa humanidade e dessa terra. Deus contou a ele através do seu filho Jesus. E ele começa falando, descrevendo quem ele é. Ele começa dando o seu currículo e falando sobre aquilo que ele era em Deus. E nós vamos percebendo que ao dar o seu currículo, ele vai mostrando a sua fidelidade
com Deus, a sua fidelidade a Jesus, alguém que decidiu não trair o Senhor, que decidiu não abandonar a Cristo, que decidiu ser fiéis às suas convicções, que decidiu ser fiel ao seu chamado, que decidiu andar com Cristo e quando disse sim, nunca mais largou. E aí recebeu benefícios incríveis. O primeiro deles, João começa dizendo: eu, João, sou irmão de vocês. João foi aquele que reclinou a cabeça nos ombros de Jesus na última ceia. Ele tinha muita intimidade com Jesus. João foi aquele que, depois que Jesus morreu, junto com Pedro, liberaram uma palavra dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico da Porta Formosa se colocou de pé. E a história daquele homem de paralisia passou para movimento através da fidelidade daqueles homens em Jesus. Esse João é aquele que estava no barco no meio da tempestade e viu Jesus dando ordem ao vento e ordem ao mar, e aquela tempestade se acalmou. Esse João é o mesmo que estava no barco quando o barco chegou em Gadara, e um homem que vivia durante anos atormentado por espíritos maus. Quando Jesus pisa naquele lugar, ele viu de maneira presente, não apenas ouviu falar, ele estava lá. Quando Jesus, ele manda embora toda aquela legião de demônios que habitavam naquele gadareno. João foi aquele que viu a filha de Jairo ressuscitar. João foi aquele que estava com Pedro e com Tiago quando Jesus levou eles para o alto de um monte e Jesus se transfigurou. Jesus mostrou para eles como ele era na eternidade. Os cabelos de Jesus começaram a brilhar, a roupa de Jesus começou a brilhar, o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol ao meio-dia. Ele estava naquele ambiente quando Deus falou para eles dizendo: esse é o meu filho amado, a eles vocês devem escutar. Agora olha que lindo que João, quando vai falar ao seu respeito, ele não descreve as experiências que ele teve com Jesus. Ele não descreve os milagres que ele realizou através da vida de Jesus. Quando ele vai falar sobre si, ele abandona a performance e vai para um lugar mais profundo, aonde ele vai falar da sua fidelidade com Jesus. E ele começa dizendo: eu, João, poderia falar um monte de coisas sobre mim, mas eu prefiro dizer que andando com Cristo eu aprendi algo. Cristo é fiel e a fidelidade dele implica em ser irmão, ou seja, um igual a nós. É por isso que servir a Jesus é tão apaixonante. Porque ele tem poder para, com uma palavra, a Santa Escritura diz que nos últimos dias, quando a guerra começar, quando o anticristo se levantar, quando o dragão for liberto, quando essa terra virar um caos, Jesus não vai precisar de um exército de anjos. O texto diz que ele vai derrotar o inimigo com o sopro da sua boca. Você já parou para imaginar? A terça parte de anjos caíram e viraram demônios. Uma guerra terrível vai acontecer, mas quando o Rei da Glória vem, quando Jesus chega, não terá batalha, ele apenas vai soprar, e com o sopro do seu poder, o inimigo será vencido para sempre. O que pensamos sobre a batalha do bem e do mal, entre Jesus e o mal, é que Jesus vai ter uma grande dificuldade. Não, é simplesmente soprando. Acabou. Como com uma palavra ele não vai mandar embora essa doença? Como com uma ordem ele não vai fazer esse marido doido voltar para casa? Como? Ele é o Rei da Glória, ele é fiel. E João disse: eu sou o irmão de vocês, igual a Jesus. João segue dizendo: eu sou irmão e companheiro de vocês. Porque a fidelidade que ele teve com o Senhor fez com que essa marca de Jesus viesse para ele. Aqueles que são fiéis a Jesus começam a receber de Jesus aquilo que está nele. Você começa a andar com o Senhor e a tua fidelidade ao Senhor vai te transformando em alguém parecido com Jesus. A palavra de Deus diz isso. Que nós vamos crescer e sermos aperfeiçoados até chegarmos à estatura de varão perfeito. Varão perfeito é Jesus. Um dia seremos iguaizinhos a Ele.
E até lá, fidelidade. João vai dizer: eu sou o irmão de vocês e eu sou também companheiro de vocês nas aflições. Falamos que o nosso Deus está em todo tempo, em todo lugar. Jesus é Deus. Agora precisamos salientar que esse Jesus não está apenas em todo tempo, em todo lugar assistindo. Ele não está ali apenas olhando o teu sofrimento e dizendo: vai, mais um pouquinho. Ele está naquele ambiente para te proteger, para te fortalecer e para te guardar. E na hora certa ele entra em ação para mudar a história. Jesus não é apenas companheiro de viagem, ele é companheiro de aflições. No dia da aflição, você pode levantar os teus olhos aos céus e clamar, e você vai ver a palavra de Deus surtindo efeito na sua vida. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo sem resposta, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra. Então o nosso Deus, o nosso Jesus, é esse que é companheiro nas aflições. E João, por andar com ele e ser fiel, recebeu a mesma marca. Coisa boa é andar com quem fala de Jesus. Coisa boa é andar com quem conhece a Jesus. É incrível, não tem outro assunto no universo. Você diz bom dia, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem. Aí não tem muita intimidade, né? Fala de um assunto assim mais evasivo. Vai chover hoje, né? Vai. Mas o Senhor está no céu. E aí ele consegue dar um jeito de meter Jesus na conversa. E aí você fica dizendo: é mesmo, né? E o dia pode estar uma tempestade, céu de bronze. Mas você chega perto de alguém que carrega Jesus e que é fiel a Jesus, você vai ver que ele é parceiro, ele é companheiro nas aflições, ele é aquele que chora com os que choram, ele é aquele que é socorro bem presente, é na hora da angústia. João segue dizendo que ele não era apenas companheiro na angústia, mas João vai dizer que ele era também companheiro, ele era também um auxiliador na paciência de Jesus Cristo. Olha o que a fidelidade gera. A fidelidade gera irmandade, um sentimento de igualdade. Gente que a gente nem conhece, mas está sempre pronto para ajudar, porque é fiel a Jesus e recebeu de Jesus essa marca. Gente que é companheiro na hora da dor, na hora da angústia. Pessoas que tu nem sabe, nem sonha, mas no dia mal descobriu que está mal, ele liga, aparece do nada, atravessa as cidades para ir atrás de você, e você fica impactado dizendo: meu Deus, o que é isso? É fidelidade a Jesus, e essa fidelidade torna a pessoa companheira de aflição. E mais, João diz que ele é companheiro na paciência de Jesus Cristo. Paciência é algo que todos nós desejamos. Mães desejam ser mais pacientes com os filhos. Filhos desejam ser mais pacientes com seus pais. Pelo menos deveriam. Líderes desejam ser pacientes com seus liderados. Porque às vezes, aleluia. E todos nós, em alguma instância, queremos paciência. Quem deseja paciência em nome de Jesus? Olha Deus, os calminhos não precisam levantar a mão. Sabe como é que a paciência vem? Prepara aí, aperta o cinto. A tribulação produz a paciência. Alguém paciente não é aquele que recebe um pacotinho cheio de um pirlim-pim-pim que você abre e virou um ursinho. Não, a paciência é fruto de um processo que começa com tribulação. Aos olhos de Deus, toda vez que um atribulado chega, não é para você perder a paciência, mas é para desenvolver a paciência. Todas as vezes que você chega num lugar e o ambiente está em conflito, aquela tribulação não é para roubar a tua paz, mas é para que o Senhor desenvolva paciência no teu coração.
A tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo está derramado dentro dos nossos corações, é o que diz a palavra. Então João está dizendo: eu sou paciente, mas sou paciente em Cristo, sou paciente junto com Cristo, por ser fiel a Jesus, eu recebi dele a sua paciência. Agora vamos para a paciência de Cristo. No original, paciência é uma palavra que é sinônimo de perseverança. Ser paciente e ser perseverante são iguais. E a palavra perseverança no original é a junção de 3 palavras. Para você ser paciente ou perseverante, você precisa ser equilibrado. Você precisa ser constante. E você precisa ser tolerante. No original, na raiz do original, você vai ver a palavra perseverança é a junção de constância, equilíbrio e tolerância. Às vezes nós somos constantes. Estamos fazendo todos os dias, buscando, lendo, perdoando, enfim, a gente é constante. Mas o que falta às vezes é o equilíbrio. Porque a gente é constante em fazer, mas às vezes está fazendo com vontade de, meu Deus, jogar uma bomba. Às vezes nós estamos fazendo, mas estamos fazendo já com o coração de quem quer largar. Vou terminar logo isso aqui. E Deus ensinou João em fidelidade, e João recebeu do Senhor essa paciência de Deus, e essa paciência era esse atributo. Se nós vamos viver a palavra de Deus e vamos viver a fidelidade com o Senhor, nós precisamos desenvolver a perseverança, e a perseverança começa com equilíbrio. Vida equilibrada, vida que não é um dia querendo ganhar o mundo e no outro dia querendo se esconder debaixo da cama. Vida que um dia não está dizendo, meu Deus, agora eu vou empreender, agora minha vida vai, e sai contando para todo mundo, e no outro dia está achando que vai morrer. Deus não nos deu espírito de medo, diz a palavra, mas de equilíbrio, de poder e de amor. Esse espírito que habita em nós é um espírito que nos dá equilíbrio. Mãe, em nome de Jesus, você será equilibrada, porque o Espírito de Deus vai te dar esse equilíbrio. Filhos, nós seremos equilibrados, porque o Espírito de Deus e a fidelidade a Jesus vai transferir essa valência dele para nós, e assim nós seremos o reflexo de Deus na terra, como filho dele, Jesus. Não é apenas equilíbrio, mas é também tolerância. Às vezes somos equilibrados, conseguimos ser constantes, mas às vezes pela própria constância nós nos tornamos intolerantes. Eu faço todo dia e o camarada faz só vez ou outra. E aí parece uma injustiça, porque ele ganha o mesmo que eu. Você é constante em fazer o que precisa ser feito, faz todo dia. E anda com gente que é relapsa. Anda com gente que procrastina, deixa tudo avacalhado, e isso te deixa doido, te deixa doida. E o Senhor está dizendo que é ser paciente, paciente é perseverança. Se você for perseverante, você precisa ser equilibrado, constante, mas sobretudo tolerante. Amém? Tolerância é um negócio difícil. Porque na maioria das vezes nos relacionamos, na maioria não, todas as vezes, nós nos relacionamos com gente que não é igual a gente. Você já percebeu que dificuldade? Você está num ambiente que você queria fazer assim, e aparece um abençoado que quer fazer assim. E sem tolerância, conflito, sem tolerância, choque, sem tolerância, perdemos o coração uns dos outros e perdemos a possibilidade de viver a grandeza de Deus, que não é na divisão, mas na comunhão, diz a palavra, que Deus ordena a bênção. Ser tolerante vai fazer com que as coisas fiquem mais harmônicas por onde nós passarmos.
a nossa casa vai se tornar um lugar de maior paz. Porque a tolerância não é aceitar o erro, mas a tolerância é ter equilíbrio para tratar o erro. Existe um texto maravilhoso falando sobre a tolerância de Deus. Deus é longânimo, diz a palavra, tardio em irar-se, não querendo que ninguém se perca, mas que todos nós cheguemos a uma condição de arrependimento. Deus, ele é longânimo, ou seja, ele consegue resistir às afrontas. Quantas vezes nós desonramos, quantas vezes nós cometemos erros que são infantis, sabemos coisas que não devemos fazer e quando a gente viu já fez, sabemos que não devemos falar, mas quando viu, escapou. E esse Deus que já ensinou, não fala, não fala, não fala, fica quietinho. Quando a gente fala, ele não nos pune. As consequências daquele erro vêm porque colheita é natural, mas o nosso Deus, ele fica guardando a sua ira para quê? Para que nós possamos chegar a um lugar de arrependimento. Meu irmão e minha irmã, aonde estaríamos nós se o Senhor não fosse longânimo? Aonde estaria o nosso casamento? Aonde estaria o nosso ministério? Aonde estaria a nossa vida se Deus não tivesse paciência conosco? Eu creio que todos nós temos uma área que a gente olha e diz, meu Deus, só Deus para me aguentar. E graças a Deus por isso, porque o nosso Deus é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, gente, tolerância. Quando João olha e fala sobre o que ele aprendeu, sobre a sua relação de fidelidade com Jesus, ele diz, eu sou paciente, eu sou companheiro na paciência de Jesus Cristo. Tolerância, equilíbrio e constância. Que essa seja a nossa marca durante esse próximo mês e para o resto da vida. Vamos ler a palavra do Senhor de maneira constante. Vamos nos relacionar em comunhão de maneira equilibrada, vamos ter tolerância com aqueles que pensam diferente de nós e no final a paciência do Senhor vai trazer todos para perto e a comunhão do Senhor vai ser o lugar onde Deus ordena a bênção para a glória dele. João segue dizendo, eu, João, sou o companheiro de vocês, eu, João, sou parceiro de aflições, eu, João, sou companheiro no reino de Deus. E ele vai falando isso tudo sobre a sua vida, sobre a sua relação com Jesus. E aí depois que ele diz tudo isso que ele viveu com Jesus, ele vai começar a contar coisas que aconteceram com ele. Uma das marcas de João foi que, quando todos os discípulos abandonaram Jesus, ele foi fiel. No Getsêmani, quando Jesus foi preso, todos correram, foram embora e levaram Jesus para um julgamento. Esse julgamento foi um julgamento forjado. Eles levantaram testemunhas falsas para tentar acusar Jesus e condená-lo. E aí então, lá no Sinédrio, num lugar reservado, João conseguiu entrar porque ele tinha acesso. Não apenas conseguiu entrar, mas colocou também Pedro para dentro. Porque quem é fiel com Jesus, primeiro benefício. Aqueles que são fiéis a Jesus vão conseguir acesso a lugares que a maioria não chega. João entrou num ambiente aonde a maioria dos discípulos, nenhum deles conseguiu entrar. E por que João entrou? Porque quando todos abandonaram e decidiram fugir, no olho do furacão, ele decidiu seguir ao seu Jesus, que um dia lá na praia o chamou, mudou a sua história, e ele com aquele coração de fiel, decidiu, aconteça o que acontecer, ainda que a minha vida esteja em risco, eu não vou me afastar do meu mestre, porque a minha vida vem dele, e tudo vai ser para ele, até que ele fique vivo ou morra. Naquele julgamento, João entra naquele ambiente, e quando ele entra, um acesso se abriu. A nossa fidelidade a Jesus vai nos colocar em lugares que a nossa força não vai nos levar. A nossa fidelidade a Jesus vai abrir portas que currículo não abre. A nossa fidelidade a Jesus vai nos fazer entrar em ambientes para falar as verdades dos céus que nenhum tipo de padrinho da terra conseguiria.
Quando você precisar optar entre a sua própria vida e a sua fidelidade com Jesus, não tenha dúvida, opte por ser fiel a Jesus. Se o teu emprego depende de uma mentira, aquele lugar já não pertence mais ao Senhor, então você não precisa ficar com medo de falar verdades naquele lugar. O Senhor já tem uma porta nova aberta esperando aquele que é fiel se posicionar. Não tenha medo porque o caos está do lado de fora e você precisa fazer negócios escusos para se manter em pé. Não, mantenha suas mãos limpas, diz a palavra. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, um coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Esses receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Sempre que puder optar em benefício próprio ou em fidelidade a Jesus, vamos optar em sermos fiéis ao Senhor, porque fidelidade gera acesso. O texto segue, a história segue, e você sabe, Jesus foi condenado, crucificado. Na via dolorosa, João também vai seguindo ao Senhor. A mãe de Jesus e outras mulheres vão seguindo ao Senhor. Em um determinado momento, elas estão chorando copiosamente. Elas começam a chorar e Jesus sangrando debaixo daquele madeiro, indo para o Gólgota. Jesus se vira para elas e começa a declarar uma palavra dizendo: não chorem por mim, mas antes pelos vossos filhos. Não chorem por mim porque eu estou cumprindo o meu propósito, mas chorem, lamentem, clamem por aqueles que ainda não se decidiram por mim, por aqueles que ainda não são fiéis a mim. Eu estou indo para o propósito pleno. Se vocês vão derramar lágrimas, não derramem por mim, porque eu estou salvando a humanidade. Chorem por aqueles que ainda não me conhecem. E ele segue. João e essas mulheres seguem junto, inclusive a mãe de Jesus. Jesus é colocado então em um madeiro, ali ele é pregado. Suas mãos e seus pés são cravados naquela cruz. Quando Jesus está naquele ambiente, e historiadores declaram que ele não estava ali com uma toalhinha, como aparece nos gráficos, nos registros humanos. Os historiadores que são mais aplicados à cultura judaica dizem que ali naquela cruz ele estava completamente exposto, completamente envergonhado aos olhos dos homens. Embaixo da cruz, soldados. Os discípulos, os amados, fugiram. Um deles permaneceu. Um deles resistiu àquela desconstrução de um herói que tinha se formado diante deles durante 3 anos. Jesus não era apenas um pastor para os discípulos. Jesus para eles era um herói. Jesus era aquele que andava sobre as águas. Jesus era aquele que falava e os céus se moviam. Jesus era aquele que falava para árvores e elas ficavam secas na hora. Jesus era aquele que parava diante de um cemitério e chamava o morto pelo nome e ele saía andando. Esse Jesus foi se transformando em um herói para eles. E você bem sabe que heróis não morrem. E aí Jesus precisou começar a construir esse conceito no coração dos seus discípulos. Você vai ver que de tempos em tempos Jesus chamava os seus discípulos e dizia: importa que eu vá a Jerusalém, que eu seja preso, que os judeus me prendam, que eu seja julgado, que eu seja condenado e que eu morra no madeiro. Jesus disse: quando eu for levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu vou atrair todos a mim. Jesus de tempos em tempos dizia: é isso que vai acontecer, mas lembrem-se, depois da minha morte, no 3º dia eu vou ressuscitar. Fiquem em Jerusalém, não se espalhem, esperem a minha volta, esperem porque eu vou voltar. Jesus falou da sua morte para preparar os discípulos, mas quando o ataque veio, a maioria deles não teve estrutura para manter a sua fidelidade. Fugiram.
na cruz do Calvário, pendurado, um pequeno grupo de fiéis estavam ali. A mãe, Maria Madalena, alguns outros judeus que eram seguidores de Jesus, porém em secreto. E nesse seleto grupo estava também João. Quando os céus se fecharam no dia da crucificação, do meio-dia às 3 horas da tarde se fez densas trevas. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, houve trevas sobre toda a terra, diz a Bíblia. Era meio-dia, mas o sol perdeu a força. Era o horário mais claro do dia, mas ali algo poderoso estava sendo proclamado. Jesus é conhecido como a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando Jesus está morrendo, significa que a luz do mundo estava sendo apagada. E à medida que ele vai perdendo as forças físicas, a luz vai se apagando e as trevas vão ganhando força. Do meio-dia às 3 horas da tarde, noite, em pleno dia. Porque assim é todas as vezes que Jesus morre no coração de alguém. Todas as vezes que nós tiramos a luz do mundo do nosso mundo. Agora a boa notícia é que a luz do mundo morreu momentaneamente, mas nunca parou de brilhar. Hoje ele vive e reina para todo sempre. Enquanto as trevas estão ali, quem estava embaixo zombava dizendo: ele salvou aos outros e a si mesmo não pode se salvar. Outros diziam: deixa, não deem nada a ele. Vejamos se Deus o livrará. Ele confiou em Deus. Olha o tema que os inimigos estão usando. Eles estão falando sobre fidelidade. Eles estão falando sobre a marca cabal e absoluta de Jesus. Jesus é fiel. E eles estavam dizendo: deixa, ele depositou a sua fidelidade em Deus, agora vamos ver se o seu pai responde. E no auge das dores, no auge dessa crucificação, no momento mais difícil da história, o texto sagrado registra que Jesus dá um brado. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa dizer: Deus meu, por que tu me desamparastes? Algumas vezes essa é a nossa oração, não é? Senhor, aonde tu estás? Jesus, o Filho, faz essa oração dizendo: Deus meu, por que tu me desamparastes? Essas palavras na boca de Jesus causam uma confusão na cabeça da humanidade. Porque como pode o pai deixar um filho sozinho? E como pode o próprio filho dizer que o pai o abandonou? Existe uma resposta. As Sagradas Escrituras dizem que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Naquele momento, o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Todos os pecados cometidos por nós foram lançados em Jesus. Até aqueles que a gente ainda não cometeu foram lançados nele. E quando o pecado da humanidade vai sobre Jesus, o Pai respeita as regras e tem que se afastar. Jesus disse lá no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus não estava com medo da cruz. Quando Jesus diz: passa de mim esse cálice, o que ele queria dizer é: se existe um jeito de eu não me afastar de ti, que seja assim, Pai. Jesus não estava com medo de enfrentar a morte ou os cravos. Jesus não queria era se afastar do Pai, porque ele é fiel. E é essa fidelidade que Deus está liberando sobre nós, gente. Uma fidelidade de andar com Jesus, aconteça o que acontecer. Com dinheiro, seguindo a Jesus. Sem dinheiro, seguindo a Jesus. Estando perto ou estando longe, com o coração na fidelidade de Deus, seguindo e servindo ao Senhor. Isso é o que desejamos e isso é o que queremos.
Chegará um dia que a hipocrisia vai cair no meio do povo de Deus. Chegará um dia que os fakes não vão se sustentar na presença de Deus. Chegará um dia que aqueles que são uma capa, a capa vai cair e não vai demorar, porque a igreja está orando para que esse dia aconteça. Então eu te convido a viver um evangelho de verdade, a viver um evangelho de fidelidade, não uma coisa na frente e outra por trás. Que o Senhor seja o nosso exemplo de vida, que aquilo que somos no altar seremos no secreto, que aquilo que somos falando em público seremos também na nossa cama de dormir junto com o Senhor. Que os nossos negócios sejam lícitos, que as nossas palavras sejam retas e que a fidelidade do Senhor se manifeste por onde passarmos. Por fim, quando Jesus vai entregar o seu Espírito, ele olha para baixo e vê a mãe e João. João, aquele que foi fiel até o fim. Quando ele olha para sua mãe e olha para João, ele então faz uma declaração estarrecedora. A sua mãe chorando porque iria perder um filho, e ele lá em cima, Jesus, olha e já projeta um futuro para ela. Esse é um outro benefício da fidelidade a Jesus. Quem é fiel a Jesus não precisa se preocupar com o futuro. O seu futuro vai ser garantido por Jesus. Aquela mãe chora porque parecia o final da história, mas o filho fiel já estava preparando um futuro glorioso. E ele olha para ela e diz: mulher, aí agora está o teu filho. Homem, aí agora está a tua mãe. Perceba o que João recebeu de Jesus por ser fiel. Quando Jesus diz para João: João, a partir de agora a minha mãe será a tua mãe, João. E a partir de agora o lugar que vai ficar vazio da minha presença física vai ser ocupado por você, João, porque você foi fiel até o fim. Fidelidade nos faz ser capazes de ocupar espaços vazios na história e no coração de pessoas que também são fiéis a Jesus. João entra no lugar de Jesus. Você consegue pensar nessa honraria? Você consegue pensar que todo mundo depois conseguia olhar para João e sabendo que foi Jesus, o Rei da Glória, que disse: a partir de hoje a minha mãe é tua mãe e você será seu filho? Jesus estava dizendo: se você for fiel até o fim, você vai fazer parte da minha família. Fidelidade, não mais fake. Fidelidade, não mais vivendo na carne. Fidelidade, não mais falando tá bom na frente e depois saindo fazendo a vontade. Fidelidade. Chegará um tempo, diz a palavra, em que nós seremos julgados pela própria palavra. E a palavra hoje está sendo liberada para mim e para você de maneira clara. O Senhor está nos convidando a um ambiente de fidelidade com Ele. Aconteça o que acontecer, nós, igreja, só temos uma opção. Não é retroceder, não é voltar atrás, não é negar. A opção da igreja, e todos nós já fizemos essa decisão. Quando aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, isso implica em sermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. A opção da igreja é ser fiel até o fim. Que no final da nossa vida nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a mim e a todos aqueles que amam e esperam a sua vinda. Que no final da vida nós possamos dizer: o Senhor é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará.
Que quando os nossos olhos aqui se fecharem, nós possamos descansar e dormir em paz, dizendo: tudo que eu podia fazer para o meu Deus eu fiz, e eu sei que hoje eu entro na família de Deus pelos portais eternos. Por fim, João disse: eu estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quero encerrar essa ministração nessa noite falando sobre as causas, os porquês que são explicados por Deus para quem é fiel. O final da vida de João não foi em um palácio, porque a fidelidade não garante riqueza aqui, mas a fidelidade garante tesouros nos céus. Ele vai morrer em uma ilha chamada Patmos. Traduzindo, transliterando, é lugar de morte. Foi deixado naquela ilha como um criminoso para morrer abandonado. No final da sua vida, já velhinho, ele está naquela ilha sem estrutura alguma. Condenado à morte, deixado lá ao léu. E naquele ambiente de morte, ele vai dizer que a causa dele estar naquele lugar foi a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Sabe quem colocou João naquela ilha? O Império Romano. Sabe quem foi que condenou João a essa morte brutal? Os homens, a maldade humana, a inveja e a perversidade da humanidade da época. Mas perceba a quem João acredita a sua estada e morte na ilha. Perceba que ele não vai dizer que ele está na ilha de Patmos por causa de César. Perceba que ele não vai dizer que ele está na ilha de Patmos por causa dos demônios. Não. Ele vai dizer: eu sei a causa pela qual eu sofri o que sofri, e essa causa, por causa da minha fidelidade a Jesus, nunca na minha vida nada foi causado pelo inimigo. Em mim, pela minha fidelidade, a fidelidade dele e em mim, tudo que aconteceu comigo, até a minha morte e o meu abandono nos últimos dias de vida, foi por causa da palavra de Deus que eu carrego e do testemunho de Jesus que eu vou continuar dando até morrer. Fidelidade gera uma maturidade ao ponto de não darmos mais crédito ao inimigo. Coisas que acontecem conosco, não foi o inimigo que se levantou, meu amigo. Jesus derrotou o inimigo na cruz do Calvário, ele está vencido e acabou. Nós somos igreja e nós vamos governar sobre essa terra, sobre nós existe autoridade, nós vamos pegar em serpentes e em escorpiões e não nos causará dano algum, nós vamos beber veneno mortífero e ele não nos causará dano. Em nome de Jesus nós vamos pegar em serpente e elas não nos farão mal. Então, falta de dinheiro não é o inimigo se levantando, uma doença não é o inimigo, uma guerra não é o inimigo, não. Se somos fiéis a Deus é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Todas as aflições de um crente, todas as aflições de uma igreja fiel estão completamente ligadas ao Senhor da igreja. Que coisa linda é no final da vida manter a sua integridade. Não estava reivindicando, dizendo: Senhor, tu me abandonaste. Senhor, quantas vezes eu preguei em teu nome, quantos milagres eu fiz. Que vida é essa, Senhor? Não. Olha o que a fidelidade faz. Ela transforma o nosso caráter. No final da vida, a sua fidelidade permanece. E ele, prestes a morrer, vai dizer: a causa pela qual eu estou aqui é completamente ligada ao Senhor que eu sirvo e servirei. Morreu sendo fiel, mas antes de morrer, o texto diz que aquele que é fiel desceu na ilha para falar com João.
Antes dele ir embora, ele recebeu a revelação que marca o final da Bíblia Sagrada. Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, diz a palavra. Ser arrebatado significa ter uma experiência com Deus sobrenatural. A fidelidade gera experiências que a maioria não tem. Fidelidade não significa força. Fidelidade não significa capacidade intelectual. Fidelidade não significa currículo vultuoso. Não. Fidelidade significa apenas fiel. Não precisa ser forte para ser fiel. Não precisa ter dinheiro para ser fiel. Fidelidade tem a ver com caráter. Uma vez decidiu, já era. E a fidelidade traz revelação. Ele foi arrebatado no Espírito e ele ouviu uma voz lá na ilha. Perceba que Deus não livrou ele da ilha, não tirou ele daquele lugar. Mas lá onde ele estava, por causa da fidelidade dele, Jesus vem para visitá-lo. Podemos estar no olho do furacão. Ei, não precisa sair do olho do furacão. O Deus que governa céus e terra desce ali, no olho da tempestade. Basta ser fiel. Ei, meu irmão, não desiste, não murmura, não pragueja, não joga de lado. Ei, permaneça fiel. De repente, o Rei da Glória vem e muda a história. João está lá. E ele escuta, foi arrebatado e escuta uma voz, como uma voz de trombeta. Trombeta na Bíblia é tocada para o povo de Deus, para chamar o povo de Deus para a guerra. Velhinho, talvez já caquético. Mas quando Jesus vem, Jesus não vem cantando uma canção de ninar. Quando Jesus vem para aquele velhinho, ele vem tocando a trombeta dizendo: ei João, ainda tem um dia de vida, ainda tem guerra nessa terra e eu te convoco, meu amigo. Ei, ainda tem muito para queimar, gente. Ei, juventude, vamos ganhar Blumenau. Ei, vamos para as nações. Ei, vamos! Os anciãos dessa igreja, você que escuta essa mensagem pela internet, em nome de Jesus, vamos queimar fiéis até o fim. Eu já tenho um plano. Não sei se Deus vai me conceder, mas eu quero morrer pregando. E que naquele dia, com 100 e poucos anos, em nome de Jesus, as pessoas olham e digam: eram doidos, né? Eram doidos, mas eram doidos de Jesus. E que a mensagem não pare. Mais do que herança, vamos deixar um legado? Mais do que herança, vamos deixar um legado no coração das pessoas. Lá no teu trabalho você pode ser demitido amanhã, mas quando você for demitido, as pessoas vão lamentar dizendo: cara, ela era doida demais, era bom andar com ela. Você pode se mudar de cidade, mas as pessoas lá vão ficar dizendo: ei, vamos continuar seguindo o Jesus que ele servia. Herança você deixa para as pessoas, legado você deixa nas pessoas. Deus está levantando essa geração, gente, é essa geração. Somos nós, eu tenho essa convicção. João está naquela ilha, ele escuta a voz de trombeta. E essa voz fala com ele. E a voz de João: eu sou aquele que fui morto, mas vivo para todo sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quando João escuta a voz como que de trombeta, ele reconhece. Eu ouvi essa voz lá na cruz. Esse brado eu ouvi quando ele estava morrendo, eu me lembro dessa voz. Essa foi a mesma voz que disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus vem e fala com João e João reconhece. O texto diz que Jesus vem e fala com João atrás. Jesus não se apresentou na frente. Jesus se apresentou atrás. E o que Jesus vai falar para João é a revelação de coisas que iriam acontecer para frente.
Mas só recebe revelação de coisas para frente aqueles que têm humildade de olhar para trás, para ouvir o que Deus está falando. Às vezes Deus está falando, mas a gente diz, não, eu vou e acabou. Eu não perdoo e acabou. E João, pela sua fidelidade, quando ele ouviu a voz do seu amigo Jesus, aquela voz que chamava ele para a guerra, ele se vira para ver quem falava com ele. E quando ele se vira, ele vê Jesus. Ele não vê o Jesus flagelado. Ele não vê o Jesus ensanguentado. Ele não vê o Jesus cravado e sangrando. Não. Olha como Jesus agora se apresenta para ele. João olha e quando ele olha, ele vê Jesus brilhando. Os seus cabelos e o seu rosto brilhavam como o sol ao meio-dia. Ele tinha uma roupa branca, limpa até os pés. Em volta do seu peito estava um cinturão de ouro. Os seus pés brilhavam como que um latão reluzente, como se fossem tirados de uma fornalha. Os seus olhos, os olhos penetrantes de Jesus. Quando João olha para ele naquela ilha, ele vê os olhos de Jesus como chamas de fogo. Um fogo que jamais se apaga, um fogo que jamais se extingue, um fogo que hoje continua queimando. Quando Jesus olha para nós, não é com olho de gelo, é com olho de fogo, é para aquecer. É para dizer, eu confio em você, eu depositei verdades aí, ei, se renda e se aqueça. E João vê da sua boca saindo uma espada afiada. A espada que é a palavra de Deus e que hoje está sendo ministrada, entrando nos nossos corações. A espada que está nos conclamando a uma vida de fidelidade, que está nos conclamando a uma vida de inteireza, a uma vida de verdade, a uma vida dedicada ao Senhor. Que a fidelidade do Espírito Santo hoje toque no teu coração. Que a fidelidade do Espírito Santo toque em mim e em você de maneira constrangedora. Que esse exemplo de João de morrer adorando e sendo fiel seja para nós um exemplo. Que as caras feias nunca mais te parem. Que a falta de dinheiro ou o excesso dele nunca mais sejam motivos para infidelidade. Que as traições e os abandonos desse mundo, que as aflições desse tempo presente sejam para nós como Paulo disse. Eu tenho por mim que essas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. Pela fé eu vejo toda a casa cheia da glória de Deus. Pela fé eu vejo a nossa família se rendendo inteira. Pela fé eu vejo o Espírito Santo nos usando com poder e com graça. Pela fé eu vejo essa segunda-feira sendo diferente, nós andando em níveis de fé e fidelidade com o Senhor, a qual nós não experimentamos ainda. Pela fé eu vejo. E pela fé eu consigo incluir cada um de nós nessa visão. Cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos irmãos, cada um deles crê no Senhor Jesus e não escapará ninguém, será salvo nós e toda a nossa casa. Você recebe essa palavra? Você crê nesse Jesus? Vamos nos levantar num ato de fidelidade ao Senhor para vivermos um mês sobrenatural da bondade de Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.